E ó, não estou nem entrando no mérito das mortes ainda. Estou falando assim, Sim. olha, enquanto autoridade responsável pela segurança pública do Estado, eu autorizo e, em alguma medida, participo do planejamento de uma mega operação, que tem esse nome. A efetividade dela é medida nesta chave do pelo menos ele fez alguma coisa pela população, mas no curtíssimo prazo já se percebe que ela é muito temporária. Porque o tráfico e o crime organizado produzem soldados ad infinitum. Como é que você acha que... E isso vem se repetindo há décadas. Tanto com governadores da direita, quanto com governadores da esquerda. As políticas ineficazes vão se repetindo há décadas. E ainda assim a população se mantém numa mesma chave. A maioria da população, a parte importante da população, se mantém na chave do bom, pelo menos fez alguma coisa. Bom, pelo menos fez alguma coisa. Sim, mas daqui um mês está igual. Isso te importa, ó querido eleitor? E parece que essa chave não vira. Por que você acha que isso acontece? Ou também estou fazendo posso estar fazendo uma leitura equivocada, né, do que as pessoas estão entendendo disso. Acho que há duas pernas, Flávia. Eu acho que a população tem raiva dos bandidos, a população tem raiva da situação que se encontra, a população tem medo de sair na rua e tem raiva dessa situação. Quando alguém rouba o celular da sua filha, rouba o seu celular, rouba o seu carro, você quer que alguma coisa seja feita, as pessoas têm esse sentimento. Eu estudei na faculdade do centro do Rio de Janeiro, quando segurança de uma loja no Saara pegava um bandido, as pessoas atravessavam para vir chutar o bandido. Sim. Alguém que pode ter só roubado uma carteira, alguma coisa, as pessoas que não tinham nada a ver, não sabiam nem o que estava acontecendo, vinham bater também. As pessoas têm esse sentimento de raiva pela situação que elas vivem ali no dia a dia, nesse sentimento de insegurança, de que pode ser eu, pode ser você. Eu acho que esse é um ponto. Mas acho que o ponto principal de apoio é alguém precisa fazer alguma coisa. E eu não acho que o sangue seja necessariamente o que motiva as pessoas. A população apoiava massivamente as UPPs. A população apoiava a entrada da polícia nas comunidades e não me lembro de um senso de frustração, necessariamente, da população quando a gente viu, no próprio Complexo do Alemão, os bandidos fugindo, mas a polícia entrando e ocupando o território. As pessoas estavam, olha, o importante é ocupar o território, os bandidos que fugiram a gente pega depois. Acho que a principal motivação, e não acho que seja por acaso que apareça no discurso do governador, é alguém precisa fazer alguma coisa, porque eu preciso pegar a linha amarela todo dia para o trabalho, a minha filha pega a linha amarela para ir para a faculdade, eu pego a linha vermelha, eu pego a Avenida Brasil, e eu me sinto vulnerável a tiros que aparecem do nada. A gente chegou numa situação no Rio de Janeiro, e eu falo do Rio de Janeiro porque sou de lá e frequento, mas o Rio de Janeiro, em termos de assassinatos por 100 mil pessoas, está longe de ser a capital líder no Brasil. Sim. O Nordeste tem capitais muito problemáticas também, que a gente pode falar sobre isso. As pessoas se sentem cada vez mais sob uma lógica dual. A lógica do Estado, a lógica normal, com a qual eu e você convivemos diariamente, mas no Rio de Janeiro há pessoas que convivem diariamente com a dualidade, porque quando elas vão para as suas casas, para entrar, chegar perto do seu bairro, você liga o pisca-alerta do seu carro, a luz interna e abaixa todos os vidros. Porque a sua internet é contratada do pessoal da organização criminosa, porque o seu gás de cozinha é comprado do pessoal da organização criminosa, porque o Uber não entra e o mototáxi também é do tráfico. E as entradas da favela... Ou da milícia, né? Ou da milícia, não, das organizações em geral. Que o tráfico no Complexo do Alemão é o tráfico. Que as organizações criminosas não tem mais o fogueteiro da tropa de elite na entrada da favela. Tem câmera no poste, pô. Tem câmera no poste, eles ficam lá de dentro vigiando. Essa pessoa quer alguma qualquer solução. ação. E é impressionante, não no sentido do julgamento de valor, mas
no sentido de que me impressiona a inaptidão da direita brasileira em capitalizar esse sentimento. E aí eu acho que você dá a deixa para a gente entrar no consórcio da paz. Sim. Porque, e a gente pode falar um pouco mais, né, dessa dinâmica ali das pessoas na ponta, mas ao mesmo tempo em que eles sempre capitalizaram, porque o discurso dos governadores da direita, dos políticos da direita em geral, do próprio Jair Bolsonaro antes de se eleger, enquanto foi presidente, de todo o seu grupo, mas não só, da direita tradicional, sempre foi de combate ao crime, de ser duro com o crime, etc. Não é uma coisa nova, é histórico, né? E no caso agora desse consórcio, é uma pauta, a segurança pública é uma pauta que está quicando já há muito tempo, mas que desde que o Lula foi eleito, em Brasília todo mundo sempre apontou, a segurança pública é o calcanhar de Aquiles do Lula, é uma porta de oportunidades para a direita, para os governadores da direita, e vai ser o cenário político de embate eleitoral de 2026. A gente já está em 2026, evidentemente, então, e essa mega operação antecipou ainda esse cenário. Porém, esse consórcio que eles estão anunciando, que ainda não está delineado em todas as suas práticas, o que vai ser efetivamente, como é que vai ser essa cooperação. Então, para quem não acompanhou esse noticiário, houve essa reunião e depois houve uma coletiva em que eles falaram, não, nós vamos aumentar a integração, que é a palavra mantra da segurança pública, né? Aumentar a integração entre os estados. E, entre outras coisas, eles falam em cooperação para compra de equipamentos e armamentos em conjunto para baratear preço e etc. A gente vai chegar lá. Mas por que agora? Por que não antes? Por que não desde 2023? Por que não desde sempre? Uma das coisas que me ocorrem é que agora, a partir de 2023, porque se configurou esse conjunto de governadores de direita ao mesmo tempo, simultaneamente, em estados-chave, com dinheiro, com relevância na voz nacional, né? E que então essa articulação se torna possível já nesse último ciclo eleitoral de forma mais robusta. Mas por que no fim de 2025 e não no começo de 2023? Já não tem uma resposta tão clara. Ainda mais que a PEC da segurança pública proposta pelo governo federal está há mais de um ano sendo debatida. Então, e esses governadores se articulando contra a PEC. Por que eles já não anunciaram o tal consórcio lá atrás e falando, olha, então é isso, nós vamos combater o crime organizado juntos, nós vamos provar para o governo federal que a gente não precisa que o governo federal lidere esse processo e etc. Me parece um pouco oportunista, para ser, assim, para usar um eufemismo. Mas quero te ouvir. A política é oportunista, Flávia. Os políticos são oportunistas. Eles são mestres, não da popularidade, mas eles são mestres em observar os movimentos da população e correr para frente deles fingindo que sempre lideraram esses movimentos, né? A população está indo para cá, de repente ele aparece ali no meio, eu sempre tive essa opinião, né? E depois contando com a população ter esquecido onde ele estava antes. Eu não acho que a política pública seja um calcanhar de Aquiles do governo Lula. A política pública é um calcanhar de Aquiles da redemocratização brasileira. A centro-direita, né, brasileira e a centro-esquerda brasileira não tem resposta para a segurança pública. Eu não sei o que eles acharam. Não sei se acharam que educação, uma aula de capoeira, a presença de uma ilusão da polícia próxima da população, que sempre teve esse mito, o Eldorado da polícia comunitária, que está ali próxima das comunidades e que um momento que nós jamais atingimos o controle das nossas fronteiras. Sempre, todo debate para a presidência da República Brasileira, desde a redemocratização, aparecem esses elementos. Olha, nós precisamos de uma polícia mais próxima. E passaram-se 30 anos e aqui nós estamos.
a centro-direita e a centro-esquerda não conseguem dar essas respostas e, historicamente, quem apareceu dando essas respostas, pelo menos no Rio de Janeiro, deputado federal Jair Bolsonaro, deputado estadual Flávio Bolsonaro, vereador Carlos Bolsonaro e general Newton Cruz, Sivuca, um político que terminava suas inserções no horário eleitoral dizendo bandido bom é bandido morto. Essas figuras capitalizavam nas margens essas pessoas que achavam que a prioridade era bandido bom, bandido morto. Porque as únicas pessoas que estavam se conectando com a população no tema segurança pública, dizendo para a população, eu me importo, eram essas pessoas das margens. As outras pessoas, a segurança pública era um tema entre outros. Mas para quem vive sob o governo das milícias, do tráfico, a segurança pública é um tema principal. Por isso que Jair Bolsonaro foi sendo reeleito, a sua família também, e aumentando a sua votação ao longo do tempo. Ele e aqueles que depois viraram os bolsonaristas raiz em seus estados eram as pessoas que conectavam com a população sobre um tema muito caro para algumas pessoas. Por que que... Então, isso é um problema que eu acho que é do sistema político brasileiro. Se você não consegue se conectar com a população, com políticas públicas sensíveis, alguém vai se conectar com a maluquice. Porque essa prioridade não vai deixar de existir na cabeça dessas pessoas. O cara que tem a filha sendo roubada, a filha sofrendo violência, ele quer alguma coisa. E se você do PT, você do PSDB, não consegue me oferecer nada, você vai me desculpar, mas esse cara aqui está me oferecendo uma solução. Você pode achar que ela é maluca, mas, pô, o cara matou minha filha, roubou meu carro, então eu quero que... Eu tenho esse problema político que eu acho que a gente nunca conseguiu transcender. Por que que isso acontece agora e por que que eu acho que a direita brasileira estava perdida diante dessa oportunidade, né? Que a gente estava falando antes desse sentimento crescente na população e como essa seria uma pauta natural para a direita. Porque eles estavam sequestrados pelos interesses da família Bolsonaro. Que hoje a gente sabe que não era sobre as pessoas do 8 de janeiro, não era sobre a cabeleireira do batom, era sobre Jair Bolsonaro. A gente tem as denúncias com as mensagens dizendo, olha, se não for a anistia para todos, todos os familiares de Bolsonaro e seus auxiliares ali, não vai ter para ninguém, disse Eduardo Bolsonaro. Foram sequestrados pela prioridade do líder Jair Bolsonaro, a ponto de não perceberem que há um tema grande para a população, de interesse da população, que é um problema, inegavelmente, para o governo Lula, e que estava quicando ali e ninguém apareceu para chutar. Não aparecem nem para defender as suas próprias gestões, para dizer, olha, mas no governo de esquerda a polícia também mata. A polícia que mais mata no Brasil é a polícia da Bahia. O governo da Benedita, governadora Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, não era de uma polícia gentil, como não era do governador Garotinho, como não era da governadora Rosinha. Nem para isso os caras apareceram. Talvez agora seja uma tentativa de correr para frente do bloco e fingir que sempre estiveram ali. Eles estão vendo para onde a opinião pública está indo, e eu consigo entender por que a opinião pública está indo ali, porque há esse sentimento de cansaço e estão querendo correr para frente do bloco. Não sei se eles terão credibilidade para fazer isso, e não sei se eles conseguem vender essa ideia. O que um consórcio de governadores pode fazer de fato? Olha, é necessário o governo federal, me desculpe. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os
assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.